Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa segunda-feira, começando mais uma semana, e como eu faço em todo início de semana, desejo para você uma ótima semana e que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Tamo junto mais uma vez, semana começando, vamos que vamos. Vamos falar muito de Vasco da Gama, o Vasco que na quinta-feira tem um jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro contra o Goiás. O Vasco está muito mal no campeonato, precisa se recuperar e depois na próxima segunda enfrenta o Cuiabá. E já temos informações de ingressos para essa partida, né? Os ingressos vão começar a ser vendidos no dia de hoje. Vamos falar aqui também sobre os reforços, né? Atualizar as situações de Lianco, de Serginho, que já chegou, já está no Rio de Janeiro. Vamos falar sobre o Lanzini, sobre o Fernando. Enfim, tem muita coisa aqui para a gente falar, inclusive até um plano B para treinador, tá? Já está circulando aí na imprensa. Enfim, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e conto também com a sua inscrição. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Falta pouquinho para a gente bater 195 mil vascaínos aqui no canal. Vamos bater essa meta de 195 mil para depois a gente buscar os 200 mil vascaínos aqui no canal Machão da Gama. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, e começa esse vídeo aqui com um recadinho da Mais Ágil. Você que está precisando adiantar o saque do seu FGTS, a Mais Ágil faz isso para você sem nenhuma burocracia. Se você tem uma grana presa lá no seu FGTS, a Mais Ágil adianta o saque, joga o dinheiro na sua conta. Para entrar em contato com a Mais Ágil, basta vir aqui no link que está na descrição desse vídeo, você clica e vai ser direcionado ao WhatsApp deles, onde você vai ser muito bem atendido. O telefone também está aparecendo na sua tela. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, como eu disse, o Vasco iniciou hoje a venda dos ingressos para a partida da próxima segunda-feira contra o Cuiabá. Isso mesmo, tem venda aberta para o jogo contra o Goiás e tem venda aberta também já para o jogo contra o Cuiabá na próxima segunda-feira. A partida será realizada na próxima segunda, 9 horas da noite, um horário horrível, né? Mas, enfim, foi o horário que a CBF marcou, segunda-feira, 9 da noite, partida válida aí pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, e os ingressos já estão disponíveis, né? A partir de agora, 11 horas da manhã. Então, você que quer ir nessa partida já pode comprar lá no Sócio Gigante. Os preços são os mesmos, né, da partida contra o Goiás. Para o jogo contra o Goiás, mais de 15 mil ingressos já foram vendidos e a tendência é que a gente tenha ingressos esgotados, né, para esse jogo que vai acontecer na próxima quinta-feira. Então o Vasco já antecipando também a venda de ingressos para o jogo contra o Cuiabá. Bom, vamos atualizar aqui agora a situação dos jogadores que o Vasco está negociando, né? Tem um que já chegou. Eu disse no vídeo de ontem, né, que o Serginho chegaria hoje no Rio de Janeiro para realizar exames e assinar com o Vasco da Gama. Pois bem, Serginho chegou. Tá aparecendo a foto dele aí no aeroporto Santos Dumont, né? O atacante desembarcou na manhã de hoje no aeroporto Santos Dumont e vai direto para o CT Moacir Barbosa, onde ele vai realizar exames médicos para acertar os últimos detalhes de sua transferência para o Vasco da Gama. O contrato do Serginho com o Vasco será de 2 anos e meio, até o final de 2025. Ele estava livre no mercado desde que rescindiu seu contrato com o Giresunspor da Turquia. O jogador, inclusive, já falou como jogador do Vasco nessa sua chegada ao aeroporto Santos Dumont. Ele disse o seguinte, abre aspas, acho que o que a gente precisa é de trabalho, temos que trabalhar. O Vasco apresentou um belo futebol no Campeonato Carioca, tem que manter isso e trabalhar. Estou vendo os jogos, os jogadores estão dando tudo de si. Com trabalho, o Vasco vai sair dessa e almejar coisas maiores, como uma vaga na Libertadores ou Sul-Americana. Fecha aspas para Serginho, novo reforço do Vasco, vai assinar por 2 anos e meio, já está no Rio de Janeiro. Boa sorte ao Serginho. Bom, e outro jogador que está perto, né, de assinar com o Vasco é o Lianco. A informação dos amigos do canal Atenção Vascaínos
é que o Lianco está no Espírito Santo, né, passando férias, curtindo ali os seus dias de folga e está aguardando o ok do Southampton para poder assinar com o Vasco da Gama. Entre Vasco e Lianco já está tudo certo, né? O Vasco já acertou ali as bases salariais, o tempo de contrato, tudo com o jogador. Falta o ok do Southampton, onde ele tem contrato, né, para que o jogador venha para o Vasco da Gama. O Vasco fez uma proposta de empréstimo com obrigação de compra caso o jogador atinja algumas metas, né? O Vasco ofereceu 1 milhão de euros pelo empréstimo do jogador e caso ele atinja as metas em contrato, o Vasco tem que pagar mais 4 milhões de euros para ficar em definitivo com o jogador. A proposta foi até considerada boa, né? E as partes estão confiantes que terão aí um desfecho positivo em relação ao Lianco. Essa semana a gente deve ter uma definição, né? O Southampton deve dar o ok para o jogador vir para o Vasco da Gama. Mas além do Lianco, a informação do canal Atenção Vascaínos é que o Vasco vai buscar mais um zagueiro. O Vasco vai contratar o Lianco e também vai contratar outro zagueiro. Esse zagueiro, segundo a apuração do Flávio Dias, é um jogador que está no futebol brasileiro. Não é o Balbuena, é um jogador que está no futebol brasileiro e também está na mira do Vasco. O Vasco já estaria, inclusive, negociando com esse jogador. Vamos aguardar mais informações. Tendo mais informações sobre isso, a gente traz aqui no canal. Mas a informação é que o Vasco vai contratar 2 zagueiros, né, nessa janela de transferências. O Lianco e mais um. Bom, e outro jogador que está negociando com o Vasco é o Fernando, volante do Sevilha. Ontem, inclusive, um torcedor do Vasco, né, postou uma foto com o jogador, eles ali segurando uma bandeira do Vasco, né? Esse torcedor é amigo pessoal do Fernando, esteve na casa dele e postou essa foto aí com o jogador, né? Dando realmente a entender que o jogador está próximo aí do Vasco, que o jogador tem o desejo, pelo menos, de jogar com o Vasco da Gama. E a informação é a seguinte: o Fernando está buscando um acordo com o Sevilha para rescindir o seu contrato com o clube, ele tem contrato com o Sevilha até o ano que vem, e voltar ao futebol brasileiro. O jogador tem o desejo, né, de voltar ao futebol brasileiro. Ele fez uma carreira toda na Europa, foi multicampeão pelo Sevilha, foi campeão pelo Galatasaray, jogou pelo Manchester City com uma boa passagem, foi campeão também no futebol português. Então, assim, é um jogador que tem uma carreira muito vitoriosa na Europa, tem 35 anos de idade e, na visão dele, é a hora de voltar agora para o Brasil, né? Ele consegue ainda jogar em alto nível aqui no futebol brasileiro, tá numa idade ainda ok, né? 35 anos, dá para render mais um pouquinho ainda. Então, para ele, o ciclo dele na Europa terminou e ele quer voltar ao futebol brasileiro. Ele não deve ter muitas dificuldades, né, para conseguir romper o seu contrato com o Sevilha, porque ele é um ídolo do clube, né? Tem muito respeito ali da direção do Sevilha, dos torcedores. Então, bem provavelmente, a direção do Sevilha vai entender, né? Pô, o cara quer voltar para o país dele, já fez a sua parte aqui com a gente. Não deve ter, assim, nenhum grande empecilho, né, para conseguir a liberação para voltar ao futebol brasileiro. E o Vasco está conversando com o jogador, né? O Vasco tem interesse na contratação do jogador. Inclusive, no dia de hoje, o Paulo Brax terá uma reunião com o staff do Fernando. O Vasco quer adiantar essas conversas para tentar sacramentar a contratação do jogador. O jogador já teria gostado, né, do projeto do Vasco. O jogador é de família vascaína, né? Então isso também influencia bastante. E tem o desejo, né, também de jogar no Vasco e autorizou que o seu staff conversasse ali com o Paulo Brax. Essa reunião vai acontecer no dia de hoje. Vamos aguardar. Tendo mais informações, a gente traz aqui. Vamos atualizar agora aqui a situação do Lanzini. Lanzini é o seguinte: o Vasco já fez uma proposta ao jogador, né, já entregou uma proposta ao staff do Lanzini. Dificilmente o jogador irá para o futebol argentino, não deve voltar para a Argentina nesse momento. Existe sim a possibilidade de ele vir para o Vasco, mas é uma negociação difícil, porque existe uma concorrência do futebol da Arábia Saudita. E aí realmente lá eles colocam muito dinheiro, né? Aí vai depender do que o Lanzini quer para a carreira dele. Se ele quer vir jogar no futebol brasileiro, que é um futebol competitivo, continuar atuando, né, em alto nível, ou se ele quer ir para a Arábia apenas para ganhar dinheiro, jogar no futebol menos competitivo, com estádios vazios, enfim. Vai depender do que o jogador deseja nesse momento para a sua carreira. A informação é que o Vasco fez a proposta e está no páreo, né? Está buscando a contratação do Lanzini. Bom, para encerrar aqui esse vídeo, vamos falar sobre uma informação que surgiu ontem, da possibilidade do Vasco já ter um plano B para treinador, né? A informação foi dada pelo jornalista Antônio Duarte,
da Band News do Rio de Janeiro. E segundo a informação dele, apesar do Vasco ter mantido o treinador Maurício Barbieri, um intermediário a mando do clube conversou na semana passada com os representantes do técnico português César Peixoto, que dirigiu o Paços de Ferreira. Tá aparecendo uma foto aí na sua tela. Então, já teria tido esse contato, né, de intermediários do Vasco com o staff desse treinador, talvez já fazendo um plano B para caso o Barbieri não consiga, né, um bom resultado aí contra o Goiás, contra o Cuiabá, já ter algum tipo de plano B para a sequência da temporada. A informação é da rádio Band News do Rio de Janeiro. Eu vou ficando por aqui e se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal, saudações vascaínas, até a próxima.